no ar mais um Making Off. Você pode nos acompanhar pela rádio e pelo canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e também no Spotify em formato de podcast. Eu sou Regina Antonelli e a cada episódio recebo um convidado para desvendar os bastidores de estratégias de comunicação que conectam as marcas aos seus públicos. No programa de hoje, vamos conhecer os bastidores da campanha Acenda Sua Chama com Bic. Líder global em papelaria, isqueiros e lâminas, a marca Bic está no mercado há 80 anos, com presença em mais de 160 países e mais de 14 mil colaboradores em todo o mundo. Com a proposta emocional e inovadora, a nova campanha foi criada pela Omnicom Media Group Brasil, a OMG Brasil. Ela contempla 3 filmes feitos em plano sequência e em reverse, que o nosso entrevistado vai explicar o que é isso, né? Que reforçam a presença da marca nos momentos especiais e cotidianos, valorizando o tom divertido da BIC, com suas cores marcantes e cheias de personalidade. Para contar como isso foi feito, recebemos Hélder Oliveira, Chief Creative Officer, CCO da OMG Brasil. Com mais de 2 décadas de experiência no mercado, Hélder é reconhecido por sua habilidade em construir narrativas impactantes que conectam marcas e consumidores, sempre com foco em inovação e excelência criativa. Ele já teve projetos premiados em festivais como o Festival do Clube de Criação de São Paulo, Summit International Awards, EVA Digital Awards, Ampro Globes Awards e FIP. Olá, Hélder, seja muito bem-vindo aqui no programa Making Off, para contar o bastidor dessa campanha, que é uma campanha que está marcando uma nova época aí para a BIC, né? Para esse segmento de chamas, não é isso? Legal, Regina, muito prazer em te conhecer. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, né, no seu programa, o programa Make Off, a Rádio Mega Brasil também. Estou muito contente, empolgado de poder compartilhar um pouquinho aí dessa campanha, dos bastidores, né? Tem muita coisa interessante aí para a gente dividir com o pessoal. Muito bom. Então, antes da gente começar a falar sobre a campanha, você é natural de onde, Hélder? Paulistano, sou daqui de São Paulistano. Paulo, sou Aqui, daqui da capital. Nasci e cresci aqui em São Paulo, terra louca aproveitando que todo todo. mundo corre. É, é aquela coisa, né? São Paulo tem de um tudo, né? Para todos os gostos, né? É Então, acho verdade. que a miscigenação, né? Toda essa miscelânea cultural, ela é incrível, né? E até para a nossa área, ela é muito rica, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu posso, sempre dou uma escapadinha, vou pro meio do mato ali, me escondo um pouquinho. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas vamos lá, você está com 20 e poucos anos de trajetória profissional, né? Tem um Que pouquinho mais aí, tem um falando um pouquinho pouquinho mais. mais e tal. Você tem algum marco assim da sua trajetória que você lembra, assim, algum trabalho que você fala assim, poxa vida, eu participei disso, que legal, como isso foi bom, né? Porque você deve ter um monte, mas você deve ter uma que está aqui no teu coração, assim, que te aquece, né? Que nem a chama da Bic, né? Tem para contar para gente isso? Olha, Até tem você chegar muitos. na posição onde você está? Muito interessante, Regina, essa pergunta, né? Tem muita campanha, muita coisa que eu já fiz, e é difícil a gente escolher uma campanha, assim. Várias marcam e elas marcam de maneiras diferentes, né? Mas eu acho que é legal compartilhar um pouco da minha trajetória sob uma outra ótica, né? Eu sou designer de formação, né? Não iniciei minha trajetória no mercado publicitário. Trabalhei com editorial um bom tempo, o que era fantástico, porque era uma época muito incrível e estava ali do outro lado, né, na parte editorial, de desenvolvimento, de gravação, de revista. Trabalhei com livros editoriais infantis, o que foi muito legal também, né? Isso é um marco assim pessoal, né, pelo tipo de trabalho e aquilo que estava realizando, né? E durante esse tempo eu tive a oportunidade de fazer anúncio de revista, que me encantou. Aquela questão de como que você se conecta às pessoas, passa uma mensagem, né? E é num virar de página, né? Que você retém a atenção das pessoas. Decidi.
falei, preciso trabalhar em agência, tenho que trabalhar em agência. E a partir desse momento, né, eu comecei a tentar entrar no mercado, né, e o mercado tem as suas ramificações, né, as várias frentes, as grandes agências, né, agências de evento, agências de shopper, de PDV, e fui tentando encontrar meu espaço, né, e comecei a trabalhar em agências de shopper marketing hoje, live marketing, eventos, né, e eu tenho um evento que eu fiz para a Smirnoff que foi muito divertido, que esse me marcou bastante. Era para a gente enaltecer um pouco do universo, né, você ter uma experiência diferenciada, e a gente criou um evento, né, uma festa, né, que a gente chamou de Splat Party, que era um movimento que estava acontecendo em Londres à época, onde as pessoas faziam festas que elas invadiam, entre aspas, lugares. E a gente fez uma festa numa fábrica, né, na Vila Leopoldina, como se a gente tivesse invadido espaço. E foi muito legal que a gente só divulgou o endereço horas antes da festa, assim, a gente teve retenção de um público gigantesco lá. Foi muito divertido, muito divertido. Então, foi um mix de a gente fazer criatividade, campanha, com evento, né? E uma campanha que me marcou muito, eu gosto bastante dela. Que bacana. E aí vamos lá, foi passando o tempo e aí você chegou na OMG. Como é que foi isso? Como é que foi sua entrada? Era a tua área de atuação quando você entrou? Olha, que curioso, né? A OMG, né, ela tem 2 anos de Brasil, né? E a gente brinca um pouco, né, que apesar desses 2 anos de Brasil, ela vem com 30 anos de experiência, né? Mas que coisa é essa, né? Ela adquiriu duas agências aqui no Brasil que faziam parte de um grupo independente, né? A Outpromo e a GS, que a gente chama carinhosamente, a Global Shopper. A Outpromo é uma agência super reconhecida, né, no universo de shopper marketing aqui, eventos, né, e a GS, uma agência que estava muito focada no desenvolvimento ali de connected commerce, né, a gente passar esse conhecimento de shopper que a gente tinha ali do off para o universo digital. E eu já estou há mais de 15 anos, né, nessas reinvenções das agências, novas frentes de atuação, novos posicionamentos, né, e aí há 2 anos, né, atuando em conjunto com a Omnicom, né, um braço de excelência de comunicação mundial muito grande que nos dá um respaldo, abre portas de maneiras diferentes e outras expertises também para a gente atuar. Então, hoje, a oportunidade de trabalhar em conjunto com a OMG, né, estar dentro da OMG, é de a gente poder fazer um conjunto de soluções para a necessidade de cada um dos clientes, né? A gente tem um posicionamento que a gente fala que somos agency as a platform, né? Então, a gente tem uma plataforma de soluções que a gente oferece para o cliente dependendo do que é a necessidade dele. Então, a gente pluga solução tecnológica, solução de agência, solução de influenciadores, solução de mídia, solução de e-commerce, solução de shopper. A gente consegue fazer tudo isso e vai fomentando criatividade no meio disso. Hoje a OMG, qual que é o tamanho dela? Onde que ela está presente? Em quantos países? Conta um pouquinho para a gente desse tamanho. A OMG, ela está presente em quase todos os continentes, né? São mais de acho que 18 mil colaboradores no mundo. Posso estar falando um número não correto, porque esses números são muito grandes, né? Quando a gente olha para a OMG, né, e aí pensa o que é a OMG, né? A gente tem as frentes, né, das grandes agências, né, e os grupos criativos, TBWA, BBDO, né, DDB, e a OMG é o braço, né, de mídia da Omnicom, né? E aqui no Brasil, como a gente tem um mercado onde os clientes enxergam, né, as agências como full service, né, conectando criatividade e mídia, né? Aqui a gente acaba tendo essa oportunidade de trabalhar mais conectado com criação nessa atuação da Omnicom que tem um viés para o drive de estratégia e implementação de mídia. Então tá bom, olha, vamos fazer um intervalo agora e a gente volta já já, viu, pessoal? Porque no próximo bloco nós vamos começar a falar da campanha. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Só um minutinho que a gente volta já já.
gente está voltando aqui com o segundo bloco do Making Off. Hoje a gente está aqui com o Helder Oliveira, que é o CEO da Omnicom Media Group Brasil, a OMG Brasil. E o papo agora, sim, gente, agora nós vamos começar a falar dessa campanha para a BIC, que a OMG fez, né, que marca o reposicionamento emocional da marca no território Chamas, que é um dos segmentos, né, da BIC. Você conhece a caneta e tem também os isqueiros, os acendedores e tal. Vamos lá, como é que nasceu o conceito criativo dessa campanha Acenda Sua Chama BIC? Conta pra gente como é que foi isso. Isso foi muito interessante, né? A gente recebeu um briefing em que a gente precisava fazer a nova campanha. Já fazia alguns anos que aqui no Brasil a BIC, né, com a categoria de chamas, não tinha um filme, né, feito aqui no Brasil, e eles tinham vários desafios. E quando a gente começou a estudar um pouco mais, né, sobre a marca e, consequentemente, o produto, né, a gente começou a perceber que eles falavam muito dos seus atributos, né, funcionalidades, o que eram os diferenciais, e talvez para algumas pessoas, BIC, talvez no Brasil, seja uma marca até nacional, de tão tradicional que ela é. As pessoas nem têm essa noção de que ela é uma marca global, né? E aí a gente falou, eu acho que esse produto ele está tão inserido dentro da vida dos brasileiros, né, que a gente precisa se conectar de uma maneira diferente, né? E aí foi quando a gente começou a se discutir e entendeu que a gente precisava posicionar ainda mais, né, cada vez mais a marca como líder de categoria. E você sendo líder de categoria, né, a gente entendeu que precisávamos fazer conexões cada vez mais reais. E foi daí que a gente entendeu que precisávamos fazer uma campanha menos produto, mais emocional, para a gente falar diretamente com essas pessoas e mostrar, né, que BIC faz parte, né, da vida das pessoas e talvez só elas não estivessem lembrando ou elas não estivessem com essa percepção. Então, foi aí que a gente entendeu que já existia uma chama inerente ali, né, que é uma chama das conexões, das emoções, independente da magnitude, do quão especial é um momento ou não, essa chama ela está sempre acesa. E BIC provavelmente estava lá e foi ele quem deu o start para acender essa chama. E foi aí que nasceu o conceito, né? Acenda sua chama com BIC, que é essa chama que a gente vai falar um pouco mais, que a gente construiu todos os filmes. Quantas horas de brainstorms vocês fizeram? Como é que foi isso? Como é que se chegou, entendeu, nessa hora? Para ser eu emocional, gente. Não adianta só ficar focando no isqueirinho que você acende, no acendedor que você. Não, a gente tem que colocar emoção nisso. E aí? Teve um salto? Vocês ficaram vibraram de felicidade? Foi isso mesmo? Foi muito divertido, assim, o time que desenvolveu a campanha em conjunto aqui brilhou muito, assim, eles se conectaram, e eu acho que entre eles acendeu essa chama também, porque eles estavam muito empolgados, né? Então, naturalmente, a gente se envolve muito com os projetos que a gente faz. Então, foram algumas horas, mas não tantas quanto às vezes a gente imagina, assim, porque o projeto ele foi numa escala só de crescente, né? Então, quando a gente entendeu que a gente precisava ser mais emocional, que a gente precisava falar de uma forma, a gente achou o principal asset do produto, que não é acender uma chama, é ser a chama. Legal. E aí foi o momento em que tudo começou a se materializar, que a gente começou a enxergar que a gente precisa falar de chama, né? Não tem que falar apenas de isqueiro, né? BIC é sinônimo de chama. E aí foi o momento em que a gente entendeu, temos um caminho, temos algo forte, temos algo proprietário, temos algo que uma marca líder precisa ter para comunicar. Aí vocês fizeram 3 filmes com 3 situações, né? Um jantar, um churrasco e um aniversário. Como é que vocês chegaram nisso, né? Por que que vocês escolheram isso? Se de repente essas foram as 3 que sobraram de tantas outras que vocês falaram na hora. E outra coisa, como é que foi o processo de criação dessas histórias? E da ideia de mostrar tudo em plano sequência em reverso, que eu gostaria que, inclusive, você fizesse uma introdução, né, para o pessoal entender o que significa isso. Sim, claro. BIC é um produto que ele é para todos, né? Ele é plural.
Então, a gente precisava materializar momentos em que qualquer pessoa que fosse impactada pela campanha, né, conseguisse enxergar que ela vivenciou ou já teve um momento como aquele, independente do quão especial pode ter sido ou não, né, o momento ele se torna especial pelas pessoas e pela a conexão que você cria, né, e a relação que aquele envolvimento proporciona. E aí a gente começou a entender, versus também um pouco os públicos que a gente tinha o objetivo de atingir também. Quem eram A gente tem públicos, homens e mulheres, né, com uma gama de faixa etária muito grande, né, e a gente tem as suas segmentações do Brasil, né, a marca tem uma força muito grande no Nordeste, né, tem um desafio muito grande no Sul e Sudeste, que é continuar mantendo a sua consolidação, né, e aí a gente precisava falar com pessoas que reconheciam o viés tradicional, né? Talvez pessoas um pouco mais velhas, pessoas que usam, né? Mas elas estão conectadas a outras rotinas e hábitos, né? E novos entrantes também que precisam se conectar com essa marca. E aí foi onde que a gente enxergou, né? O ambiente do churrasco, que a gente fala com um público mais jovem, né? Que o churrasco faz parte, né? De uma jornada onde você pode acender sua chama. Porque você precisa acender a churrasqueira. Tem que acender a churrasqueira, né? Um jantar, por exemplo, onde a gente conseguia trazer um momento um pouco mais especial, né? Mas daquela maneira que cabe para qualquer um brasileiro, né? Onde provavelmente você pode fazer um pedido intimista dentro de casa com um jantar que você está proporcionando e, claro, um aniversário, né? Com uma matriarca ali de uma família, onde está todo mundo celebrando e comemorando. Então, foi muito divertido a gente construir e descobrir esses territórios. E o Reverse, ele nasce porque, para a gente, né, a chama que se acendeu, ela já estava presente sem você perceber. Então, a gente fazer os filmes de trás para frente é mostrar que aquela chama, ela foi acendida antes daquele momento iniciar. E a gente reforça o quanto talvez você não estava lembrando, mas BIC já estava presente no seu dia a dia ou naquele evento, naquele momento. Então, o reverse é para isso, né? Para a gente fazer essa lembrança. Então, aí me diz uma coisa: o plano sequência é porque ele segue, a filmagem segue Sem corte. sem corte, né? Exatamente, E exatamente. A gente. o reverse é porque ele faz ao contrário, né? Mas não é Exato. só virar, não é só rebobinar o Não, não. canal. Conta aí como é que é isso. Normalmente, quando a gente vai fazer, né, planos e takes de filmagem, a gente tem, né, todo o planejamento ali, né, os enquadramentos, né, o momento que corta, né, composição, que você consegue ter controle de toda a cena, né, acting dos atores, né, figurantes, né, luz, movimentos de câmera, tudo isso. E quando a gente pensou em fazer um plano sequência, ainda antes de determinar a questão do reverse, é porque a gente queria inserir o consumidor ou os espectadores ali da campanha dentro daquela cena. Então, é uma câmera que ela fica um pouco mais subjetiva, né? Então, dá a sensação que você está fazendo parte daquele momento para a pessoa se conectar de fato, né? E aí, quando a gente coloca tudo isso em reverse, né? É para a gente rememorar isso de que a chama já estava lá, a BIC já estava naquele momento. O que foi curioso foi que a gente filmou tudo de uma vez, sem cortes, né? Então, a gente iniciou, ensaiava, bora, gravando. Saia gravando, fazia todos os movimentos, terminava, ai, faltou alguma coisa. Organiza todo o set de novo, organiza as pessoas, posicionamento, tudo, filma de novo. E aí a curiosidade no meio disso era o quê? A gente filmava em ordem cronológica, né? Mas o roteiro ele estava pensado reverse. E aí tinha umas horas que a gente literalmente bugava, né? Com Não, certeza. a sequência deveria ser essa. Não, a sequência é. Não, calma, a gente está pensando na ordem cronológica, agora a gente tem que pensar no reverse. E a gente ia vendo isso e tentando entender como que estava ficando a montagem já de fato. Então, aí uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, que todos os filmes acabam com a chama, mas com a chama no presente, Exato. né? Porque tudo bem, Exatamente. tem o movimento, né, contrário, né, o reverse, né? Mas ela termina com ela como se estivesse no presente, né? Os três são assim, né? É É que a eu lembro chama do que. bolo, eu tô lembrando do bolo. Do bolo. Lembrando também É,
Acho que da churrasqueira também tem isso. Também, e o filme do jantar também, que é no fogão, Tem, no né? fogão, isso, no fogão, é No isso aí. fogão. E então a gente tinha um ponto que era muito importante, que a cozinha era um espaço muito importante para a marca, né? Então a gente tem dois filmes onde a cozinha é parte, né? E é o enredo também do filme ali. Quando a gente fala de um aniversário, né? Normalmente a gente se conecta à vela do aniversário, né? Que a gente acende a vela, canta parabéns, assopra a vela, né? Sim. Mas esse momento só pôde acontecer porque teve um bolo sendo preparado. E o bolo começou lá na cozinha, no fogão. Então, são esses paralelos que a gente conseguiu fazer nos filmes com uma sutileza, né? Que gera essa emoção. Cuidado, né? De alguém preparar e fazer isso para a gente chegar no grande momento, que é o pedido de casamento, o bolo de aniversário, a foto dos amigos no churrasco, né, a selfie, né? Então, todos esses momentos eles foram iniciados a partir do momento em que alguém pegou o bique e acendeu a chama. Muito bom, muito bom. Mas vamos fazer mais um intervalo e a gente volta já já com esse papo. Viu, gente? Tem muita coisa ainda legal aqui. Só um minutinho que a gente volta já já. En 2025, el prestigioso premio Jatobapiar ofrece una gran oportunidad para los profesionales de la comunicación que trabajan en Hispanoamérica. Se trata de la creación de 5 nuevas categorías exclusivas para casos de comunicación en español, producidos por empresas y agencias con sedes centrales o filiales en los países de Hispanoamérica. Si su organización o agencia tiene uno o más casos en asesoría de prensa y relación con los medios, campaña de comunicación, campaña institucional y utilidad pública, comunicación integrada, proyecto especial o relación con influencers, su lugar está en el premio Jatobapiar 2025. Cada categoría clasifica hasta 5 casos para las shortlists de la premiación. Todos los finalistas serán reconocidos con certificados y el ganador de cada categoría recibirá además el trofeo Jatobapiar. Los ganadores de todas las categorías serán anunciados en la cena de gala de la premiación, que tendrá lugar el 1 de diciembre en el Hotel Renaissance, en Sao Paulo, Brasil. No pierda la oportunidad de transformar su caso regional en un caso reconocido en toda América Latina. A gente está voltando aqui com o último bloco do Making Off. Hoje a gente está com o Helder Oliveira, que é o CCO da OMG Brasil. Aí o papo hoje é sobre uma campanha, né, a campanha do Bic Chamas. E vamos lá, gente, você já adiantou alguma coisa aí de bastidor, né, de coisa diferente, coisa que quem não sabe, quem não estava lá, não sabe o que aconteceu. O que que você tem para contar mais para a gente? Foi além de divertido, né? Como qualquer grande produção, né, tem seus desafios, né? A gente filmar, né, em plano de sequência, né, onde você tem um pouco menos de controle, né? E aí algumas dos takes a gente tinha o ar livre, então tem a questão da luz, né? Então, quanto mais a gente fazia os takes e gravava, mais toda a equipe, né, que estava em cena ficava mais preparada, mais confortável, só que a gente ia perdendo tempo, né, ao mesmo tempo. Então tinha esse desafio de quem estava ali, né, olhando no monitor, gravando, o diretor super empolgado, né, e o pessoal de produção controlando na régua ali, né, no relógio ali, todos os movimentos, né. Eu acho que teve uma coisa que foi muito divertida e uma solução incrível da produtora, para a gente fazer o filme do aniversário. A gente tinha um plano sequência que ele era mais extenso, né, e muito movimento entre diferentes ambientes, né, um plano muito fechado, próximo ao bolo, que ia afastando e abrindo a câmera, olhando todo o momento daquela sala com as pessoas, os personagens iam aparecendo, até você entrar na cozinha, você olha o bolo confeitado, aí o bolo estava assado, volta para o fogão, bota o bolo cru, sai o bolo assado, todos esses movimentos. Como que a gente faz tudo isso, né,
E a gente mantém essa questão do plano sequência com uma câmera onde as pessoas pareçam estar participando realmente daquela festa, né? E aí era um capacete, né? Uma armadura, na verdade, né? Que estava Aham. filmando, né? E realmente aqueles movimentos ali, aquelas mãos ali, era de quem estava filmando, não era um ator, né? Então a pessoa que estava filmando ali, ela apareceu em cena realmente ali e ela estava com uma estrutura de, sei lá, quase 40 quilos nos ombros ali de câmera para fazer essa sequência. E a gente filmou diversas vezes, assim, mais Nossa, assim, foi exaustivo, assim, mas incrível. As pessoas estavam, on the além de spot. empolgadas, ultra resilientes em vamos fazer de novo, é isso. Então isso foi muito legal. E aí uma outra coisa que talvez nem todo mundo perceba, mas Aham, até conversando com isso, pô, se alguém ficar olhando o detalhe, deve como que esses caras fizeram isso, né? é, Como a gente não teve corte, né? aham, E o plano era sequência, esse filme do aniversário, a gente tinha um movimento em abrir o fogão, né, a tampa, né, do fogão, o bolo tá cru, fecha, olha para o relógio, volta, o bolo tá assado, né? Como que a gente ia fazer isso com um bolo, com um forno que acende e tal, tudo o tempo? Não tinha como, né? Então a gente construiu a cozinha, né, e consequentemente esse fogão, né? Então no momento em que colocava o bolo cru e fechava e a câmera virava para o relógio, né, para dar essa contagem de tempo, o é. fundo falso do fogão saía, entrava o bolo assado. Olha Quando só. abria a câmera abria, né, a câmera enquadrava e abria novamente, né, a porta, né, já estava o bolo assado. E aí ele colocava na mesa, né, olhava para a atriz, né, que fazia um convite, né, tipo, vem, tá chegando a hora, né, do aniversário, né, saía, alguém tirava que estava agachado ali o bolo que estava assado para o bolo confeitado, e aí o câmera pegava e aí ia em direção, né? Então tudo isso a gente filmando na ordem cronológica, mas, né, no filme ele aparece tudo ao contrário. É isso aí, gente, viu? Quem está ouvindo a gente no podcast, no Spotify, depois entra no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação para ver a entrevista, porque tem umas imagens aqui, viu? Vocês sentirem melhor como é que foi esse negócio todo aí. Vamos lá, você falou, pô, uma equipe grande, muita gente trabalhando, produtoras trabalhando. Como é que foi coordenar tudo isso, né? Para que todo mundo tivesse com o mesmo objetivo? Conta um pouquinho para a gente desse bastidor também. Foi algo muito legal, assim, e o nosso time de RTV aqui da agência nos ajudou muito, né? Tanto em conseguir encontrar uma produtora que pudesse entregar tudo aquilo que a gente estava enxergando, e quando a gente dividiu com a produtora os roteiros que a gente estava imaginando, né? A Jenny, que é a nossa diretora ali de RTV, né? Trouxe a Stitch, né, uma produtora super bacana, e aí o André Gustavo, o Delão, né, quando ele olhou, né, o diretor, né, ele olhou os roteiros e falou, quero fazer isso. E aí a gente falou, temos já uma conexão inicial. Legal. Então, a coordenação disso, de montar uma equipe muito grande, né, um set, né, que ele precisava compor 3 cenários distintos, né, e aí a gente ter uma locação só era algo que iria facilitar, mas um desafio de como que a gente encontra tudo num só, às vezes isso é impossível, né, então foi um trabalho muito grande, né, direção de fotografia do Alexandre Faccioli, que foi muito legal também, a produção executiva da Suyan, né, junto com o nosso time de RTV aqui, foi muito bacana, assim, a relação foi muito boa, deu um match muito legal junto com a produtora comprou o projeto e deu esse resultado incrível. Bom, essa campanha ela vai ao ar até novembro de 2025, não é isso? Isso. E está em canais como YouTube, TikTok, Globoplay, e até inserções que vão acontecer no MasterChef, que é esse que está rolando agora, é isso? A gente está com uma campanha muito forte em digital, né? Digital é um ponto muito importante da estratégia, né, de mídia Tá? do nosso cliente de BIC, né? Então, ah, o YouTube ali é uma grande força para a gente poder se conectar com as pessoas que estão consumindo, né? E se a gente está falando de cozinha, né? Pessoas que estão vendo receitas, o TikTok, porque a gente tem uma questão geracional ali também que é muito importante para a gente se conectar, o Globoplay, né? Também, né? Então, um grande veículo que a gente tem, mas dentro desse universo digital. E o MasterChef a gente vai entrar com patrocínio, né? Do programa ali para a gente também fazer parte, né? Como eu comentei, né? A cozinha é um ponto muito importante. Naturalmente, BIC, né? Com
o produto, o isqueiro, né, ele não está permeando sua cozinha, né? Então tem os momentos que você vai acender a vela, que você vai relaxar, o momento do churrasco, que aí pode ser numa área gourmet ou um churrasco ali ao ar livre, como a gente colocou ali no quintal, né? Mas a cozinha ainda é algo muito nativo, né? Quem não tem um isqueiro em alguma gaveta na cozinha de casa? Todo mundo tem. Então a cozinha é muito importante, então por isso que faz todo sentido toda essa estratégia que a gente está construindo. Muito bom. E me diz uma coisa, essa essa campanha, ela é a primeira campanha da BIC, pelo menos aqui no Brasil, que foca nesse lado mais emocional, não tanto de produto, né? Você acredita que a partir de agora as próximas também terão essa pegada? Vocês têm previsto, de repente, a parte 2 dessa campanha com outras cenas, com outras histórias? Eu acredito que a gente construiu, acho que essa oportunidade de a gente falar de uma maneira mais próxima, né, e com uma conexão mais intrínseca com os consumidores. Então, se utilizar do lado emocional para a gente mostrar tanto veracidade, né, e que o produto e a marca fazem parte, né, da vida das pessoas, é algo que nem sempre é simples, dependendo da marca ou produto que a gente vai trabalhar, mas com BIC talvez ninguém imaginaria. Então a gente abriu essa oportunidade de falar dessa forma e a gente tem que se aproveitar disso. E um outro ponto que eu comentei e reforço novamente aqui, a gente está falando de um produto que é líder nessa categoria. Então, ele que tem que guiar a categoria, né, a partir do que a marca busca, né, os anseios ou as conexões. Então, eu acredito que sim, vai ser um conceito que a gente ainda vai trabalhar um pouco mais. A gente precisa entender como vai ser o flight dessa campanha para enxergar no que vem, o que mais a gente pode produzir, ou se a gente continua dando sustentação. Se a gente está falando ali de uma campanha de digital, como eu falei, né, a gente impacta muita gente, né, mas o advento do digital, ele permite que a gente entregue a campanha, né, para vários nichos, né, então, às vezes a gente enxerga, pô, a gente teve ali 6, 5 meses de campanha, né, a gente impactou todo mundo. Potencialmente não, né? Porque a gente está trabalhando com públicos, né? Territórios ali, audiências muito específicas. Então, quem sabe ano que vem a gente não pode crescer e aí ir para a TV em regiões específicas e ainda fortalecer ainda mais esses filmes. Então, vai depender muito da estratégia, né? Do quanto que a gente colher de resultado e enxergar um trabalho em conjunto com o cliente para a gente determinar qual que vai ser o próximo passo. Mas eu acredito que a emoção vai continuar aí acesa nessa campanha. Muito bom. Vamos lá, Helder. Quem quiser conhecer mais sobre a OMG Brasil, quiser saber mais de campanhas e tal, quais são as formas de contato? Onde o pessoal pode buscar informação? Eu vou fazer um convite para todo mundo seguir a gente no LinkedIn, o LinkedIn da OMG Brasil. A gente deixa aí depois os comentários no YouTube também, o link. A gente tem um Instagram também, que o pessoal pode acompanhar e a gente vai divulgando ali as campanhas, tudo o que está acontecendo, o que a gente está trazendo de soluções, novidades, né, com os nossos clientes. E também, né, quando a gente olha para outras frentes de serviços ou agências que a gente tem. Então, a gente tem a Outpromo, que é uma das agências, a GS, a Global Shopper, outra agência, a gente tem a Flywheel, que é uma retail tech, que também faz parte do grupo, a gente tem hoje, que recém chegou, a Creel, que é uma agência de marketing de influência, a gente tem a Fuse, que é uma agência de marketing esportivo, tem muita coisa. Então, quando a gente olhar para a OMG, é aquilo que eu falei do Agency as a Platform, a gente tem uma solução dedicada para cada necessidade que o cliente possa vir a ter. Então, venha conhecer a gente aí, aproveita, segue a gente lá nas redes sociais, que vai ser bem divertido. Muito bom. Muito obrigada, viu, Helder? O papo foi ótimo. Eu tenho certeza que o Obrigado. pessoal aqui também gostou muito, tá? E eu preciso passar um recadinho pro pessoal, gente. Gente, o Making Off vai ao ar toda quarta-feira. Para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E nós também estamos no podcast no Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Helder!